Olá, galerinha. Então, devido a tantos pedidos e a promessa que eu havia feito a vocês, então finalmente eu consegui gravar essa videoaula fazendo o resumo de todas as unidades de medida que nós já estudamos anteriormente. Tudo bem? Então vamos lá. Unidade de medidas. Unidade de medida de comprimento, de massa e de capacidade são três grandezas, né, que têm algo em comum. O que é que elas têm em comum? Elas são unidimensionais, né? E elas têm o mesmo prefixo, quilo, hecto, deca, né? Que são os múltiplos. O deci, o centi e o mili, que são os submúltiplos. Basta você lembrar, se você estiver trabalhando com a grandeza massa, as unidades, a unidade fundamental é o grama. Aí tem quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, miligrama. Se você estiver trabalhando com a grandeza capacidade, você tem quilolitro, hectolitro, decalitro, né? E depois decilitro, centilitro, mililitro. Se você estiver trabalhando com a grandeza, por exemplo, comprimento, você tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, a única coisa que muda é exatamente a unidade fundamental, mas os prefixos eles são os mesmos para todas elas. Então, a lógica de conversão também vai ser a mesma, tá bem? Vamos aprender a fazer essas transformações de uma outra maneira bem simples. Ao invés de multiplicar por 10 100 mil ou dividir por 10 100 mil, que a gente tem que fazer uma operaçãozinha e demora um pouco, a gente vai aprender de uma outra maneira muito mais prática, que é simplesmente deslocando a vírgula para a direita ou para a esquerda. Não vamos precisar fazer mais cálculo nenhum. Basta pegar, verificar onde a vírgula está e para onde é que você quer transformar, e você desloca a vírgula ou para a direita ou para a esquerda, e algumas vezes acrescenta alguns zeros. Vamos lá então? O único requisito que você deve trazer consigo é a ordem decrescente que se apresentam os prefixos que a determinadas unidades de medida apresentam. Por exemplo, para você usar esse método, né, de transformação, você só tem que trazer consigo essa ordem: quilo, hecto, deca. A unidade fundamental, deci, centi e mili. Aqui a unidade fundamental, se for grama, aqui é quilograma, hectograma. Se a unidade fundamental for metro, aqui é quilômetro, hectômetro. Se a unidade fundamental for capacidade, aqui é quilolitro, hectolitro e assim por diante. Muito bem, então sabendo aqui, ó, essa ordem decrescente dos prefixos das unidades, basta você entender que se você vai deslocar a vírgula para a esquerda, né, você caminha para a esquerda, é lógico, né? E se você vai pegar uma unidade e transformar para uma outra que está à direita, você caminha com a vírgula para a direita também. Então vamos lá, né, fazer alguns exemplos para a gente fixar esse conhecimento, essa ideia. Transformar 5.000 mililitros em decalitros. Então perceba que você tem 5.000 mililitros, você está bem aqui no mililitros, tá? Aqui, ó. E você quer transformar para decalitro, para cá, ó. Então você vai se deslocar para onde? Para a esquerda, tá bem? Você vai se deslocar para a esquerda. Quantas casas? Basta você contar. Você está aqui em mililitro, você vai se deslocar 1, 2, 3, 4 casas até chegar em decalitro. Então vamos escrever aqui os 5.000. 5.000. Onde é que está a vírgula no 5.000? Ela está, não aparece, então ela está logo depois desse algarismozinho das unidades. Então se você caminhar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, então pega a vírgula e caminha 4 casas para a esquerda, olha lá. 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai ficar aqui antes do 5. Se você vai colocar a vírgula antes do 5, então o número vai se transformar nesse aqui, ó. Só que esse número não existe, né? 0,500, 0,5.000, isso não existe. Por quê? Antes da vírgula tem que ter um número que representa a parte inteira, né, daquele número. Então, quando ele não tem, a gente coloca 0. Então, ficou 0,5.000. Só que esses 3 zeros depois do 5, eles não fazem sentido, né, gente? Eles não têm sentido aí.
não altere nada. Então, para ficar colocando zero à toa, não é, sem necessidade, você coloca simplesmente o que interessa, é o 0,5, e aqui entra o decalitro. Decalitro é o D, o A e o L. Ou seja, 5.000 mililitros equivale a 0,5 decalitros, ou 5.000 mililitros equivale a meio decalitro. Tudo certo? Ficou claro, então, essa transformação? Então, vamos ao segundo exemplo. Só que, para isso, antes nós temos que apagar o primeiro, né? Então, vamos apagar essa primeira parte aqui, que ela já foi feita, para não confundir, tá bem? E vamos para o segundo exemplo, transformar 158,5 mililitros para litro. Então, nós estamos aqui em mililitros, queremos transformar para litro. A unidade fundamental é o litro. Não é agora, porque a gente está trabalhando com capacidade. Tá bem? Então, se eu vou transformar mililitro para litro, eu vou caminhar de novo para a esquerda. Quantas casas? Estou aqui em mililitro, uma casa, eu chego em centilitros, duas casas eu chego em decilitros e três casas eu chego na unidade fundamental, que é o litro. Então, eu vou caminhar 3 casas para a esquerda, ou seja, eu tenho o meu número que é 158,5, agora eu sei que a vírgula está aqui, eu vou deslocar essa vírgula 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Você percebeu que quando na casa que eu estou eu não conto, né? Eu já estou aqui, ó, conto 1, 2 e 3. Então, quando eu desloco 3 casas para a esquerda, eu vou ficar com o número 0,1585. Mas eu tenho que colocar o zerinho para representar a parte inteira do decimal. Então, eu tenho que 158,5 mililitros equivale a 0,1585 litros. Está aí transformando os mililitros em litros. Tudo certo? Terceiro exemplo, vamos transformar 1,45 quilogramas em grama. Ah, professor, mas era litro, agora é grama, não tem problema nenhum, o procedimento é o mesmo, a réguazinha lá em cima é a mesma, né? Então eu tenho 1,45 quilogramas, eu quero transformar para grama. Então vamos voltar lá para a nossa régua, vamos apagar aqui para não confundir o que já foi feito, tudo bem? Apagado. E vamos lá, transformar 145 quilogramas para gramas. Então eu vou transformar quilo, aqui ó, eu estou aqui em quilo, só que agora é grama, para grama, a unidade fundamental agora é grama. Então eu vou caminhar agora para a direita. Se eu vou caminhar para a direita, eu vou caminhar quantas casas? 1 para chegar em hectolitro, 2 para chegar em decalitro e 3 para chegar, desculpa, decalitro não, decagrama, e 3 para chegar em grama. Então, de quilograma para hectograma, uma casa, hectograma para decagrama, 2 casas, e decagrama para grama, 3 casas. Então, caminhar 3 casas para a direita, voltando lá no exemplo. 3 casas para a direita, a gente vai ter o seguinte, a vírgula estava bem aqui, quando eu caminho 3 casas para a direita, eu tenho 1, 2, professor, acabou. Quando acaba, a gente se completa com 0, né? Aí nesse número não vai aparecer a vírgula, porque ela vai ficar bem aqui, a gente não coloca quando ela está depois do algarismo das unidades. Então vai ficar com o número 1450, que é 1450 gramas. Ou seja, 1,45 quilogramas equivale a 1450 gramas. Certo? Vamos transformar meio grama, não é meia grama, tá? É masculino, meio grama para miligrama. Então, transformando meio grama para miligrama. Então, vamos voltar lá. Transformando grama para miligrama. Primeiro, vamos apagar o que foi feito aqui. Tá? E vamos transformar miligrama, não é isso? Vamos voltar lá para ver, que eu já esqueci. Transformar grama para miligrama. Então, grama é a unidade fundamental, bem aqui. Desculpa, bem aqui. Vamos transformar grama para miligrama, para cá. Ó. Então, vamos deslocar para a direita. Quantas casas? Daqui para cá 1, daqui para cá 2, daqui para cá 3. Vou deslocar 3 casas para a direita. Voltando lá, no exemplo, deslocando 3 casas para a direita, ó, perceba que a vírgula está entre o 0 e o 5. Quando eu desloco 3 casas para a direita, ó,
uma, aí eu coloco um zero, duas, coloco outro zero, três, coloco outro zero. Confira aí, ó. Uma casa, duas casas, três casas. Opa, foi demais, né? Aqui uma, aqui duas, aqui três. Esse zero nem precisava, tá? Então nós ficamos com o número 0,500. A vírgula ficaria bem aqui. Só que esse zero à esquerda não faz sentido, então a gente coloca só o 500, porque a vírgula já está depois desse último zero. Então vai ficar 500 mg, 500 miligramas. Ou seja, meio grama corresponde a 500 miligramas. Tudo certo? Ficou claro? Espero que sim. Vamos ver o exemplo 5, converter 0,25 metros em centímetro. Então eu quero agora transformar 0,25 metros em centímetro. Então transformando metro para centímetro, vamos apagar ali. Transformando metros para centímetros, nós vamos ter o seguinte. Eu estou aqui em metro, agora a unidade fundamental metro. Vou transformar para centímetro, quero chegar aqui em centímetro. Então eu vou caminhar uma, duas casas para a direita. Tudo bem? Então caminhar duas casas para a direita significa fazer isso aqui, ó. A vírgula estava bem aqui, vou caminhar duas casas para a direita. Então uma casa, duas casas. A vírgula vai ficar depois do 5, ou seja, eu vou ficar com o número 0,25 e a vírgula bem aqui. E esse zero à esquerda do número não faz sentido, não tem valor nenhum, então a gente pode abandonar. Então vai ficar apenas o número 25, que eu poderia até colocar 25,0 se eu quisesse, mas não é necessário. 25 que? Centímetros. Então a gente tem que 0,25 metros equivale a 25 centímetros. Tudo bem? Exemplo 6, converter 150 milímetros para quilômetro. Então, vou converter agora milímetros para quilômetro. Eu tenho 150 milímetros, mm, quero transformar para quilômetro. Então, vamos lá na reta, vamos apagar o que foi feito. Então, vamos converter agora milímetros para quilômetro. Então, eu tenho aqui milímetros, é isso? Só confirmando lá embaixo. 150 milímetros para quilômetro. Então eu estou aqui em milímetros, né? Aqui em milímetros, e quero chegar aqui em quilômetro. Olha só, então eu vou ter que caminhar para esquerda. Quantas casas? Daqui para cá uma, daqui para cá duas, daqui para cá três, daqui para cá quatro, daqui para cá cinco e daqui para cá seis. Vou caminhar 6 casas para a esquerda. Então vamos lá deslocar 6 casas para a esquerda. Perceba que o nosso 150, ó, a vírgula está bem aqui, né? Ele é um número inteiro, não aparece a vírgula, então está depois do algarismo das unidades. Se eu vou deslocar 6 casas para a esquerda, né? Olha lá, estava bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Então 6 casas para a esquerda a gente vai ter aqui, ó. 1, 2, 3, acabou, completa com 0. 4, 5, 6, ó. Conferindo de novo, a vírgula estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar bem aqui, então eu coloco um 0 para representar a parte inteira. Então eu vou ter o número 0, aí esses zeros aqui eles entram, eles fazem parte, tá? E o único zero que você não precisa colocar é esse que está depois do 5, ele não faz mais sentido. Tá? Então, 150 milímetros equivale a 0,00015 quilômetros. Opa, ficou o M com muitas pernas, né? Então, quilômetros. Está aqui a transformação de 150 milímetros para quilômetro. Tudo certo? Ok, gente, seguindo adiante. Agora nós temos as unidades de medida de superfície, que são as áreas, e depois a gente vai ter a medida de volume, que é 3 dimensões, né? A superfície tem 2 dimensões, que é largura e comprimento. Ok? Muito bem. Mas qual é a diferença entre as transformações entre as unidades de superfície e unidade de volume? Qual é a diferença? É que a unidade de superfície, que são as áreas, como eu já havia falado antes, ela tem 2 dimensões apenas.
né? A área só tem a dimensão comprimento e largura, ela não tem a dimensão altura. É só lembrar de uma folha de papel. A altura de uma folha de papel é tão pequena em relação ao comprimento e largura que ela é desprezada, né? Agora, o volume não, ele tem 3 dimensões. Por exemplo, um tijolo, uma caixa de sapato, tem 3 dimensões. Tem uma largura, tem um comprimento e ainda tem uma altura, que transforma ele numa figura que a gente chama, que você vai estudar com mais detalhe, isso aí, que são as figuras tridimensionais, né? Visto na geometria, na geometria espacial, não é isso? Então, olha só. Então, observando para cá, se a superfície tem 2 dimensões, a gente vai contar de uma casa para outra, vai contar de 2 em 2. Tem uma lógica, não é? Quando a gente estava trabalhando com comprimento, que é uma dimensão, é uma grandeza unidimensional, a gente não estava conferindo de uma em uma, de um em um em cada casa que a gente mudava. Então, na superfície, na área, quando a gente for transformar, a gente vai conferir de uma casa para outra a conta de 2 em 2, porque essa dimensão, essa grandeza tem 2 dimensões. E quando a gente for transformar as unidades de volume, como o volume tem 3 dimensões, de uma casa para outra a gente vai contar de 3 em 3. Ou seja, de uma casa para outra, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. E de superfície de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos colocar isso em prática, gente, através de exemplos? Então, observa aqui. Primeiro exemplo. Converter 12 metros quadrados para centímetros quadrados. Então, eu estou em metros quadrados, quero transformar para centímetros quadrados. Então, eu estou bem aqui, ó, metros quadrados, quero transformar para centímetros quadrados. Então, eu vou deslocar a vírgula para a direita, tudo certo? Vamos deslocar para a direita essa casa. Se fosse metros para centímetros, eu ia deslocar aqui, ó, uma e duas casas. Mas como é área, né, tá aqui o doisinho para lembrar que isso aqui são áreas, né, são medidas de superfície. Então, de uma casa para outra, eu conto de 2 em 2. Olha, 2 com mais 2, 4. Eu conto de 2 em 2 e não de 1 em 1. Então, eu vou ter que deslocar a vírgula, na verdade, 4 casas e não 2, porque eu estou trabalhando com medida de superfície. Tá? Então, o nosso 12 metros quadrados, né, a vírgula no 12 está bem aqui, ó. Então, eu vou ter que deslocar essa vírgula 4 casas para chegar em centímetros quadrados. Então, vamos lá deslocar 4 casas. Ó. Vai ficar 12, vírgula está aqui, completa com 1, 2, 3, 4. A vírgula estava bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ela vai ficar agora bem aqui. Ou seja, o número que eu vou obter vai ser o 120 mil. 120 mil o quê? Centímetros quadrados. Então, eu transformei. Ou seja, 12 metros quadrados correspondem a 120 mil centímetros quadrados. Eu estou medindo, eu estou transformando unidade de superfície, que tem 2 dimensões. Então, eu conto de 2 em 2. Olha esse outro exemplo aqui. Ó. Vamos apagar aqui em cima e vamos fazer esse segundo exemplo. Converter 3.000 milímetros quadrados para metros quadrados. Então, eu estou aqui em milímetro quadrado, eu quero transformar para metros quadrados para cá. Então, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda agora. Quantas casas? Daqui para cá, 2, daqui para cá, 4, daqui para cá, 6. Então, de unidade para unidade, eu conto de 2 em 2 casas. Então, eu vou deslocar 6 casas para a esquerda. Ou seja, aqui no meu 3.000, que a vírgula está bem aqui, eu vou deslocar 6 casas para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. A vírgula ficaria bem aqui, completa com 0. 5, 6. Ela vai ficar bem aqui. Confere de novo. A vírgula bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula fica bem aqui e eu coloco o 0 para representar a parte do inteiro. Ou seja, eu vou ficar com o número 0,003.000. Mas esses 3 zeros aqui, ó, você pode cortar, não há necessidade de pulos. Tá? Então, na verdade, o número é apenas esse, 0,003 metros quadrados. Esse 0,003 metros quadrados é o 3.000 milímetros quadrados. Tudo bem?
Agora vamos trabalhar com o volume. Ó. Eu quero transformar 0,05 decâmetros cúbicos para decímetros cúbicos. Então, eu estou em decâmetros cúbicos, eu estou bem aqui, ó, decâmetro cúbico, quero transformar para decímetros cúbicos, certo? Então, se eu tenho aqui ó, o valor em decâmetros cúbicos e quero transformar para decímetros cúbicos, eu vou me deslocar aqui, ó, uma casa, duas casas, não é? Não, não é mais duas. E nem conta de dois em dois, porque agora eu estou trabalhando com uma outra grandeza que é o volume. Então eu vou contar de 3 em 3, porque ele tem 3 dimensões. Então, de decâmetro para metros cúbicos eu conto 3 casas, e de metro cúbico para decímetro cúbico eu conto mais 3 casas. Então eu vou ter que me deslocar 3 mais 3, 6 casas para a direita. Certo? Então o meu número é 0,05, a vírgula está bem aqui, ó. Eu vou deslocar 6 casas para a direita. Então confere comigo. 1, 2, acabou. Completa com o 0. 3, 4, 5, 6. Olha lá, a vírgula estava bem aqui, ó. Então conta uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. A vírgula fica bem aqui, ó. Então, o número que eu vou obter é esse número aqui, 540. Aí esses zeros da esquerda, ó, eles perdem o valor, porque a vírgula já mudou para cá. Ó. Então, na verdade, o meu número, após a transformação, é 50.000, tá? Decímetro, dm cúbico, decímetros cúbicos. Ou seja, 0,05 decâmetros cúbicos corresponde a 50.000 decímetros cúbicos. Vamos apagar ali, para a gente fazer o outro exemplo. Então a gente tem agora no quarto exemplo, transformar 13 milhões de centímetros cúbicos para decâmetros cúbicos. Então eu estou em centímetros cúbicos, estou bem aqui ó, em centímetros cúbicos, quero transformar para decâmetros cúbicos. Então eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Agora eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Né? Então vamos conferir quantas casas vamos deslocar para a esquerda. Daqui para cá são 3, não esqueça que a gente está trabalhando com uma grandeza de 3 dimensões, mais 3 daqui para cá e mais 3 daqui para cá. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Então vamos deslocar 9 casas para a esquerda. Então perceba que o nosso número é esse aqui, 13 milhões. E a vírgula está bem aqui. Como eu vou ter que deslocar 9 casas para a esquerda, não é isso? Então vamos lá. A vírgula aqui eu não conto com a casa que eu estou. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou? Não, ainda tem mais 3, né? 7, 8, aí coloco um 0 aqui, ó. E um 0, vírgula. Conferir de novo, né? Não esqueçam que são 9 casas. Então vamos lá. Eu estou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está lá a vírgula. Então esse número se transformou no 0,013. Porque esses outros zeros daqui para a direita, né, não faz mais sentido colocar. Não tem mais valor nenhum para eles. Então eu tenho que 13 milhões de centímetros cúbicos equivale a 0,013 decâmetros DAM cúbicos. E está feita a conversão. Então, gente, não é muito mais fácil você só deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda, né? E às vezes precisa completar com 0, porque senão a vírgula não vai caminhar. Pronto, muito simples, muito fácil, muito prático você fazer essa transformação. Se você aprender a fazer assim, sempre dá certo, você nunca vai errar e nunca vai ter problema com as transformações de unidades, né? Nem de volume, nem de capacidade, nem de área, nem de comprimento, nem de nada. Tudo bem? Muito bem, então cumpri com a minha promessa, está aí o resumo, né, da nossa aula. Agora eu peço que você cumpra com a sua. Se inscreva no canal, dê like lá para enriquecer o canal, deixe seu comentário lá, de preferência positivo, né, para o YouTube ver que vocês estão gostando das aulas, estão precisando das aulas, estão usufruindo das aulas, tudo isso é importante, tá bem? Então,
aquele mesmo recado. Estuda que a vida muda. Tudo certo? Esse é o segredo do estudante. Estuda que a vida muda. Até a próxima, meus queridos.